Olá você, Padre Marcos, mais uma semana para a honra e glória do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outro Deus, não, só Jesus é o Senhor. E Ele já venceu na sua vida, já venceu na minha e já venceu neste lugar. Programa Bendita Hora, mais um programa à tarde, e eu costumo dizer, Padre Juarez também, por quê? É o melhor programa da tarde, ao vivo aqui, tá bom? Onde a gente vai trazer assuntos que interessam a vida humana, não é assunto qualquer não, assunto bom, tá? Que tem a ver com a fé, que tem a ver com a humanidade. Então, olha só, hoje nós temos dois assuntos, o padre já vai contar desses assuntos para você, mas antes, vem junto com o padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Jesus, tu vencestes a morte e nos destes o teu Espírito na minha vida e na vida de todos nós batizados. Por isso eu declaro pelo poder do teu santo nome, Senhor, que a minha vida está nas tuas mãos. E tudo que o Senhor tem para mim hoje já é a vitória que o Senhor realizou. Mesmo, Senhor, que eu não entenda, tu tens a minha vida nas tuas mãos. Celebra, Jesus, o teu querer na minha história, na minha vida e na vida destes que eu trago no meu coração. A tua santa vontade, Senhor, celebra agora. Vá onde nós não podemos ir. Só tu tens palavras de vida eterna. Eu creio, Jesus. Maria, minha Senhora e minha Mãe, interceda por todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Olha, então nos blocos de hoje, são dois blocos, o nosso Bendita Hora, como sempre. Primeiro bloco, o que nós vamos trabalhar agora? Vocação e sentido da vida. Sabe o que é vocação? Muita gente fala que, eu vou fazer um teste vocacional. Cuidado com isso. Nós vamos falar isso, já. E eu tenho aqui um dos homens mais inteligentes que eu conheço. Um dos, tá? E muito simpático. Será que todos nós conhecemos nossos dons e o nosso papel no mundo? Já nós vamos trabalhar esse tema aí, tá bom? Segundo bloco. E a dependência química, gente. Nossas famílias sempre pode ter alguém que tem uma dependência química. Horroroso isso. Algo que afeta muitas famílias, que afeta todos nós também. Mas pode ter enfrentamento. Mas que pode ter um enfrentamento que você vai ficar impressionado com ela que vai estar conosco aqui hoje. Dois blocos, dois assuntos maravilhosos. Depois da vinhetinha, o Padre abraça você. Muito bem, minha gente, muito bem. Olha aqui, ó, Padre, tá com saudade de você, hein? Que bom, terça-feira, e nós vamos já iniciar com esse assunto, sobre vocação e sentido da vida. Então, nós preparamos aqui um VT, só para você, a senhora, o senhor, nós, nos familiarizarmos um pouco com esse assunto. Dá uma olhadinha.
A vocação pode ser entendida como uma inclinação inata ou profunda paixão que temos por certas atividades, áreas de conhecimento ou formas de contribuir para o mundo. Essa vocação muitas vezes se revela ao longo de nossa vida, à medida que desenvolvemos nossas habilidades, interesses e valores. Alguns encontram sua vocação desde cedo, enquanto outros precisam de mais tempo e autoconhecimento para descobri-la. Assim, na vida cristã, a vocação é entendida como uma chamada de Deus para abraçar uma missão, uma forma de apostolado para o serviço do seu reino no mundo e na igreja. Da mesma forma que a vocação, sentido da vida pode variar de pessoa para pessoa e muitas vezes é contribuído a partir de nossa visão de mundo, espiritualidade e aspirações individuais, ou da nossa vocação. Mas como descobrir qual é essa vocação? Será que a vida ganha mais sentido no momento em que a seguimos? Acompanhe o Bendita Hora de hoje para saber isso e mais. Somente aqui, no Bendita Hora, nós vamos revelar para você o significado de vocação. Muitos de nós, de uma maneira, talvez de uma má interpretação, talvez de uma catequese errada, de um ensinamento não muito ajustado, entendemos a vocação. Muitas pessoas acham que eu tenho vocação para ser médico, eu tenho uma vocação para ser advogado, eu tenho vocação para isso, para aquilo. Não é bem assim. A vocação, ela é um termo estrito, ela é estrito para a fé cristã. Tá? Quem é que nos vocaciona é Deus, é o Senhor. E existem 4 tipos de vocações, 4, dentro da espiritualidade cristã, ok? De Cristo. É diferente de aptidão profissional. O que é uma aptidão profissional? É aquilo que eu tenho um dom, aí você pode até aderir a um dom, para quem tem fé em Deus, de Deus, que Deus deu dons para cada um. Então eu tenho um dom que, eu tenho uma coisa que eu gosto, por exemplo, eu gosto de lecionar, eu quero ser um professor. Eu vou ser feliz porque é uma profissão que eu gosto de realizar, que me faz bem, que me dá meios econômicos para eu sobreviver e posso ajudar alguém. Isso é uma aptidão profissional, não é vocação. Tem outros que têm a vocação para ser dentista, nutricionista, etc. É aptidão. A vocação, ela é estritamente católica. Por exemplo, a vocação para dar ordem. Eu tenho uma vocação que já foi discernida na minha vida. Qual é? Sacerdote. Tá? Para outros, não para todo mundo, tem a vocação matrimonial, para formar uma família em Cristo Jesus. Tudo isso para testemunhar o reino dele. A outros, Deus deu a vocação de congregações, de viver em comunidade de vida. Talvez uma freira, uma mulher, um rapaz, que pode trabalhar dentro de uma comunidade. É uma vocação. E tem a vocação de solteiro ou solteira dentro da espiritualidade católica, da fé cristã. Não é solteirão. Solteirão é quem vive no mundo segundo os pensamentos e preceitos do mundo. Tá? Não, eu vivo aqui fora no mundo, mas testemunhando Cristo como solteiro. Eu não tenho vocação para casar. Eu não tenho vocação para ser padre. Então eu tenho uma vocação de solteiro. Vida casta, vida oracional e testemunhando Cristo. Isso são as vocações. 4 tipos. Nada mais. Mas não sou eu que vou explicar tudo isso, porque a gente tem, além da vocação, nós temos outros sentidos na vida. Eu tenho a honra de ter mais uma vez ele aqui. Mais uma vez, doutor em ciências da religião, Antônio Siqueira, o melhor que eu conheço. Você tem que me respeitar, tá bom? Antônio Siqueira, boa tarde, querido. Boa tarde, padre. Tamo juntos sempre. Sua bênção. Deus abençoe você. Ô Antônio, me corrija, você pode me corrigir, apesar de eu ser um sacerdote. Essa introdução que eu fiz para o nosso povo, eu achei que é importante falar sobre vocação. E vocação eu aprendi desde pequeno e depois como padre também, esses 4 caminhos dentro da espiritualidade cristã. É Deus que nos vocaciona para testemunhá-lo
ele de um desses 3 caminhos aqui, 4, tá? E aptidão profissional é uma outra coisa. Falei bobagem, você quer jogar uma cereja no bolo aí, você quer dar uma outra exemplificada, conta aí pra gente, tá tudo certo. Bom, padre, eu acho que essa questão foi muito bem abordada pelo senhor, todos esses 4 modos de vida, mas eu acho que a gente poderia dar um passo antes. Antes? Isso, para poder dizer o seguinte: eu sou sempre indagado pela vida. Ótimo. A vida, que é lógico que é a criação, né? Mas enfim, a vida de maneira geral, ela sempre está questionando, ela sempre está perguntando para a gente algo. Então, diante dessa pergunta, nós vamos responder. Daí a ideia de responsabilidade. Então, quando eu respondo à vida e assumo a responsabilidade, eu estou exercendo a minha liberdade. Então, liberdade, independente daquilo que tanta gente diz, posso fazer o que eu quiser. Negativo. É diante de tantas opções e diante de tantas opções, ao mesmo tempo equivocadas, eu posso escolher a melhor para mim. A melhor para mim. E diante de todas essas opções, eu fui convocado por Deus a ser livre e a escolher o que é melhor. Daí a ideia é que eu posso escolher, veja, eu posso escolher vírgula, eu posso escolher entre as coisas todas, mas eu tenho algo que eu posso servir melhor a todo mundo. E não é servir a mim. Até cito hoje, o evangelho de hoje fala da semente de mostarda, né? Sim. Semente de mostarda, o reino dos céus é equiparado a. Mas veja, a semente de mostarda vira um arbusto. Sim. Para quê? Para as aves pousar. Então, sempre para quê? Né? Para quê? Ou para quem, né? Ou para quem. Quer dizer, na verdade, não é necessariamente para você em si, tá? Porque nós somos seres que vivemos em sociedade. E quando nós falamos de vocação, como o doutor está colocando aqui para nós, em Deus, para todos nós que cremos em Deus, ela está associada sempre ao outro. Sempre ao outro, né? Por exemplo, os dons que Deus me confiou, como Ele confiou, né, doutor? São dons próprios que Deus lhe deu ao Senhor. Mas ele está sempre sendo levado como fosse uma ponte para outros. É um dom que Deus me confiou, então eu tenho essa facilitação, eu tenho essa malícia boa para fazer aquilo que eu faço com destreza para o reino. Como você deu o exemplo do grãozinho da mostarda aí, não é? Sempre para o outro ser servido dos dons que Deus me confiou. Sim. Aí soma com um dom que o outro tem, que o outro tem, que o outro tem, todos nós somos alimentados de uma maneira frutuosa. É isso. É isso. O povo grego falava de uma coisa interessante, que é assim: o que é bom para a colmeia é bom para a abelha. Nós estamos num mundo hoje em que a gente diz o seguinte: o que é bom para a abelha é bom para a colmeia. Então, eu faço aquela ideia de eu tenho a minha verdade. Você não tem a sua verdade. Sim. Existe verdade e que eu, por algum motivo, eu acredito ou deixo de acreditar, mas tem uma verdade. É lógico, e tem processos subjetivos. Olha, eu gosto ou não disso daqui, né? Eu posso gostar ou não, isso é subjetivo. Tá. Agora, é objetivo que é preto o seu traje. Tá. Então, para coisas objetivas, respostas objetivas. Para perguntas subjetivas, respostas subjetivas. Com relação à verdade, que pode mudar ao longo do tempo, segundo uma série de questões, eu preciso dar respostas objetivas. Perfeito. E a minha vida, naquilo que eu posso servir melhor o outro, isso é uma resposta objetiva. Muito bom. Não é o que eu gosto de fazer. Não o que eu gosto de fazer, então já entraria na questão da aptidão profissional, naquilo, porque normalmente eu escolho, talvez dentro daquilo que eu tenho uma facilidade, eu posso fazer uma escolha, sabe? Não necessariamente, na questão profissional. Inclusive na profissional. Na profissional também. Nós somos convidados livremente a servir. Tá. Convidados a servir, eu não posso fazer o que eu gosto.
eu até vou fazer o que eu gosto, mas eu preciso pensar em 4 situações. O que eu sei fazer, Sim. o que eu gosto de fazer, Tá. o que as pessoas precisam e aquilo que, de uma certa forma, me mantém e me remunera. Tá. Quando eu tenho satisfação dessas 4 coisas, eu gosto sempre de brincar, acho que eu até já falei alguma vez aqui, naquele carro que tem 4 pneus. Tudo tem que estar calibrado. Calibradinho. Se eu fizer só o que eu gosto Sim. e que não sei, eu serei um mau profissional, um mau religioso, Sim, sim. um mau Ela alguma entra coisa. no exemplo primeiro que nós estamos falando das vocações, né? Na verdade, uma coisa ela está emendada, ela está encruzada com a outra, né? Agora vem uma pergunta também, Antônio, doutor Antônio. A gente fala Antônio porque eu tenho uma certa proximidade com o doutor aqui. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de discernir. Como saber que eu tenho essa aptidão? Você já deu várias pistas. A vocação, o padre deu aqui, você deu uma costurada. Como? A grande dificuldade do ser humano em si é, poxa, eu quero saber qual é a minha vocação. O padre explicou aí, será que eu tenho uma vocação assim, assim, assado, assado? Quais seriam os caminhos? Eu poderia falar como padre, mas eu quero primeiro deixar você, porque você é o nosso convidado principal. Tá bom. A primeira questão ou o que está atrás de tudo isso é o autoconhecimento. Tá. Quando eu tiver possibilidade de me conhecer e eu sei, portanto, as ferramentas que eu carrego junto comigo, eu posso entender o que eu posso executar para o outro da melhor forma possível. Vamos parar só um minutinho aí. Sim. O doutor Antônio colocou um parênteses aqui, que ele é sempre uma das conversas que os nossos convidados, psicólogos, até alguns doutores que vêm aqui também, eles apontam muito isso. Parece ser até uma insistência de Deus, no bom sentido da palavra insistência, em querer que nós escutemos o seguinte: eu preciso me conhecer. Talvez essa é uma das viagens mais difíceis na vida de um ser humano. Você se autoconhecer. Talvez conhecer o contexto de onde você veio, quem foram aqueles que antes de você estavam, como eles viviam, por que eles viviam desse jeito, até chegar nos teus pais, chegou em você e para você conhecer. Então, isso tudo é muito importante, né, doutor? Fazer essa análise também, é um começo. Eu preciso puxar para eu me conhecer. Sim. Para eu saber por que eu tenho esse jeito, talvez essa personalidade que vai se formando, esse gênio, essa psicologia minha que ficou assim. Isso é fundamental. Sim. A partir da ideia desse salto que eu faço para dentro de mim, Tá. isso eu acho muito bonito, né? Sim. Essa ideia de eu salto para a minha espiritualidade. Tá. Então é como se eu tivesse uma mola lá, em que eu vou para dentro de mim, e quando eu encontro a mim mesmo, essa mola me impulsiona para ir para o outro. Entendi. Como é que eu chego nisso? Minha opinião, são 4 aspectos. Tá. Primeiro deles, meditação ou oração. Tá. Aí depende um pouco de onde estejamos, tá? No campo, vamos chamar assim, no campo religioso, no campo civil. Porque a oração, ela difere da meditação. Muito, Né? tá? Muito. Diante de uma meditação ou de uma oração, Tá. desse ir para dentro de mim, que é encontrar Deus e tudo mais, nesse momento eu consigo pensar quem eu sou, para onde eu quero ir, etc. E a partir daí eu começo a pensar quais são as minhas... o que eu quero fazer daqui para diante. Como se eu estivesse dizendo, eu preciso acordar cedo, Tá. eu preciso estudar mais. Enfim, você tem metas que você vai se colocando. Perfeito. A partir desse momento, eu tenho que estabelecer o quê? Uma forma de averiguação se eu estou fazendo isso. Então, eu vou dizer por mim. Eu faço oração todos os dias, 30 minutos. Toda noite eu faço o meu exame de consciência, o meu exame propriamente dito, para poder saber se tudo aquilo que eu pensei e quis fazer, se eu coloquei em prática. O que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, o que eu podia melhorar. Só que isso tudo não é suficiente, porque isso é autorreferencial. A partir daí eu preciso de uma ajuda externa. Leitura, palestra, assistir esse programa aqui para poder pegar novas ideias, para saber se aquele caminho que eu estou trilhando, ele é o caminho teoricamente correto do ponto de vista de inteligência. Então eu estou recebendo contribuições. Tá. A minha malinha que eu trouxe desde a minha
antiguidade, vamos chamar assim, eu estou colocando e tirando coisas. E junto com isso, o quarto aspecto é ter alguém propriamente dito para me auxiliar. No discernimento do Senhor, só teve alguém para te ajudar. Sem dúvida. Então eu, no meu caminho religioso também, eu tenho que ter um diretor espiritual, ou tenho que ter um mentor, ou tenho que ter um coach, ou tenho que ter um... Enfim. É porque sinais Deus dá, mas esses sinais, eles não são suficientes. Deus, ele quer que nós tenhamos esse externo, tá? Quem são esses externos? Pode ser várias questões. Por exemplo, o doutor colocou um exemplo aqui, um diretor espiritual, alguém que vai te dar uma direção, vai ajudar você a pensar nos discernimentos que a gente está fazendo nessa viagem, de auto se conhecer. Olha, eu estou sentindo isso, mas isso também pode ser apenas passageiro, pode ser até uma fuga. Às vezes eu estou preocupado, eu estou com medo do que eu estou vivendo e às vezes pode me vir outras coisas por fora, no qual eu acho que é o caminho da minha vida. Não, não é, porque às vezes pode ser uma fuga. E aí entra o externo, tá? Então, assim, na verdade, doutor Antônio, todos nós deveríamos exigir de nós, fazer um estudo da sua vida para você ir discernindo o teu chamado e a tua vocação. Não é uma brincadeira, a gente leva isso muito com a barriga. E alguns desastres a gente está vendo aí como uma sociedade que não se conhece, então coloca os pés pelas mãos. Muitas pessoas se casaram ou com a pessoa errada ou casou porque não tinha uma vocação para casar e se casou e já tem filhos. E são casos verídicos que a gente pega, não é? Então por quê? Porque faltou fazer uma viagem de estudo, né? Muita gente fala, mas não gosto de estudar, mas essa passagem de estudar você, ela me parece que é fundamental. É responsabilidade. Gostei. Responsabilidade. É responder a Deus por aquilo que nós precisamos entender qual é o chamado dele. Nós temos obrigação de escolher o certo, podendo escolher o errado. Porque não é para nós, é para quem ou para que nós vivemos. Perfeito. E se eu não conseguir compreender o que é isso, eu nunca vou ser feliz, apesar de ser alegre, e eu nunca vou ter sentido na minha vida. Sensacional, doutor Antônio Siqueira. Por isso que o padre fala para você, eu gosto de papo assim, super legal, transparente, bem, até um pouquinho filosófico, mas que ele é importante para todos nós. Não é? Porque hoje nós estamos passando grandes crises vocacionais, gente, de chamamento, de sentido da vida, porque a gente não consegue usar os mecanismos, tá, de responsabilidade de fazer uma análise de quem é você. A gente tem que se conhecer, pelo menos o básico da nossa vida, a gente tem que conhecer. E o doutor está explicando bem isso, né? Dito isso, você começa a adequar aquilo que, na liberdade, o Senhor tem para você em sentido ao outro. Isso é maravilhoso. Muito bem. Gente, o padre está conversando aqui com o doutor Antônio Siqueira, tá? Muito competente, queridíssimo aqui na Rede Vida e Televisão. Então, olha só, nós estamos aqui falando um pouquinho sobre vocação e sentido da vida. Então, nós fizemos uma introdução aqui, junto com o doutor, falando que nós precisamos fazer um autoconhecimento da nossa vida. A partir de que idade a gente já pode começar a fazer, ou os pais, ou nós sozinhos, doutor, fazer esta viagem da nossa vida, tentar se autoconhecer para entender o sentido, né? As vocações. A partir de que momento o senhor diria assim para os pais já ir trabalhando, ou a própria criança já ir buscando, o adolescente, ou adulto que ainda não fez isso? Começa agora. Como? Quais são os caminhos que eu deveria fazer? E para quem é pequenininho, os pais que têm criança, como agir para adquirir esse conhecimento para você chegar a essas vocações do sentido da vida? O primeiro argumento que a gente colocou lá atrás, ou um dos primeiros, é a questão da liberdade. Então, o pai ou a mãe que superprotege, ou que ao contrário da superproteção, ele é extremamente, vamos chamar assim, persuasivo em determinadas circunstâncias, ele não deixa o indivíduo
que é uma criança, mas é um indivíduo. Ele é irrepetível, ele precisa minimamente se manifestar, sem aquele aparato, vamos chamar assim, de polícia, que eventualmente pais e mães, avós e seja lá quem for, coloca. Quantas pessoas deixaram de colocar à disposição da sociedade, das pessoas, determinadas características próprias, porque foram podadas num determinado momento da vida? Padre, vamos pensar o seguinte, se Elvis Presley, estou falando porque eu tenho uma paixão por ele, se ele não tivesse se autodestruído, nós o teríamos por muito mais tempo. O Michael Jackson, nós teríamos ele por muito mais tempo. E quantas outras pessoas sucumbiram lá atrás porque não se conheceram e outras porque limitaram a sua vida. Que perda irreparável que é essa? Então veja, o autoconhecimento ele começa primeiro nessa condição da liberdade. E depois você, com essa ajuda do terceiro, então quer dizer, não tem idade. Que interessante que você está falando, Antônio, porque eu estou lembrando aqui de Hitler. Porque se Hitler também tivesse se autoconhecendo, como a gente está colocando exemplo aqui, ele era um homem magistral, como um articulador. Ele era um articulador muito estrategista. Ele tinha uma excepcionalidade de dons maravilhosos. Sim. Só que a gente pode usar assim, só que ele usou de maneira extremamente, para ele, estratégica, absurda, egoísta, aquilo tudo que ele tinha. Quer dizer, se ele tivesse fazendo esse caminho que a gente está falando, o senhor está dando um exemplo agora para a gente aí, nós poderíamos hoje estar glorificando a Deus pelas benfeitorias de Hitler. Se ele tivesse usado as ferramentas em prol dos outros, teria sido outra história, nós nem estaríamos falando dele deste jeito, perfeito. Estaríamos falando dele de outro jeito. Perfeito, perfeito. Então, é muito esse conhecimento de si, desde a mais tenra idade, no processo de acompanhamento e depois nessa coisa porque uma árvore cresce, se eu posso podar, então quer dizer que eu não posso, na criança, tentar fazer com que ela entenda que tal coisa está errada, outras coisas estão certas? Não, tem que fazer. É um processo de... Uma estrada precisa de guardrail, não é isso? Eu preciso de proteção lado a lado para eu poder, mesmo que eu faça isso daqui, eu não vá para cá, nem para lá, eu não caia no abismo, no penhasco. Certo. E a vida da gente é essa. Deixa livre. Mas vai cair? Vai. Vai cair. Mas vai aprender. Isso. Caindo, sabendo que ali machuca, sabendo que ali ele pode não voltar. Hoje eu falava isso para uma amiga minha, que o filho dela agora está na possibilidade de perder um emprego importante na vida dele. Eu falei, mas ele é muito novinho. Ele só estava dando tudo certo na vida dele até hoje. Talvez ele precise conhecer um pouco a estrada verdadeira da vida, que é muitas vezes ele ser oprimido por aquilo que ele não desejava na vida dele. E vem. Isso vai fazer a pessoa crescer. Se ela souber fazer essa viagem de você fazer essa busca de você. Vai te preencher mais, vai te ajudar mais. Olha que palavra bonita, padre. Preencher. O que nós temos hoje de grande argumento é o vazio existencial. Eu só tenho vazio existencial porque eu não tenho sentido na vida. Que coisa. Aí eu vou preencher com coisas que são absolutamente impossíveis de preencher. Sexo, droga, comida, poder, dinheiro. Isso é fugaz. Fugaz. Eu só posso preencher para aquilo que tem valor. E o que tem valor não tem preço. Isso está onde? Está no outro. Então, por isso essa ideia de vocação e sentido da vida. No momento em que eu encontro o meu para quê, é o momento que eu consigo encontrar o sentido da vida. E eu sou feliz no final das contas. É por isso que eu digo para você, o nosso programa, pena que ele é curto, e assuntos como esse nós tínhamos que ter inteiro, aqui ó, inteiro. Natan, inteiro. Porque esse homem aqui é bom demais, tá? É só cavocar que você acha ouro aí. Tá aqui, ó, pega, acha. Que assunto maravilhoso. Doutor Antônio Siqueira, tá aí, ó, os contatos do homem, tá? Pega aí, não tem pra ninguém. E você já faz parte aqui do Bendita Hora comigo. Comigo você tá sempre aqui, tá?
Maravilhoso. Antônio, obrigado, tá? Eu que agradeço. Obrigado por todos. O cara é fantástico, gente. Ele é fora da curva, não é? E olha que assunto. Próximo bloco, o padre vai trabalhar com você sobre um outro assunto também, ó, super importante, que também precisa de um programa inteiro. Tamo junto aí.